Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Confesso para os irmãos que não precisava nem de trazer a palavra aqui hoje. Eu já senti a presença de Deus. Se eu pegasse um pedacinho de cada oportunidade, já falou aos nossos corações, já é uma pregação, né? Só de contar um testemunho da nossa vida é uma pregação. Se eu pegasse um pedacinho de cada oportunidade, cada louvor que teve aqui hoje, se torna uma pregação para as nossas vidas. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4. A gente vai estar lendo do 1 ao 7. E eu gostaria de expressar para os irmãos a minha alegria de estar aqui, né? Eu já preguei outras 2 vezes. E hoje eu estou sentindo um frio na barriga como se fosse a primeira, né? Tem muito tempo. Mas Deus, Ele é maravilhoso. E eu tive esta palavra confirmada antes mesmo de eu ter a oportunidade para pregar. Na noite do nosso luau, na sexta-feira daquela semana, eu estava estudando a palavra do Senhor e essa palavra veio no meu coração e eu li e fiz todo o resumo da palavra. Quando chegou lá no luau, o preletor pregou essa palavra. Mas mesmo assim a gente fica com medo de não ser essa a palavra que Deus colocou no nosso coração, fica com medo de ser da gente mesmo. E na terça-feira aqui na igreja, o pastor foi fazer a última oração e eu orando, eu falei, Senhor, confirma a palavra ou me dá uma palavra. Porque eu quero que a palavra fale comigo, mas também quero que a palavra fale com cada um. E no final do culto, o pastor terminou de orar e cantou o louvor que confirmou a minha palavra. Então, eu acredito que eu não estou aqui por acaso. Se eu estou aqui porque o pastor sentiu no coração e orou para que eu estivesse aqui. E eu gostaria que os irmãos se ligassem nessa palavra, porque eu gostaria que ela falasse com os irmãos da mesma forma que ela falou ao meu coração. Nós iremos ler agora a palavra do Senhor. E diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: Que te hei eu de fazer? Disse tua serva: Não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: Trazei-me ainda mais vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o filho ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e pague as suas dívidas. E o que sobrar, você e seus filhos verão do resto. A palavra do Senhor, amém. Os irmãos podem se sentar nessa noite. A palavra do Senhor, essa palavra vem nos ensinar, né? Aquela mulher teve uma fé, os filhos dela seriam levados para serem escravos, né? Para serem servos. Mas ela, assim como nós que somos mães, acredito eu que ela já tinha clamado e chorado ao Senhor. E o Senhor ouviu a oração daquela mulher, enviando, né? Eliseu. E a palavra do Senhor, ela falou muito ao meu coração, no primeiro ponto assim, que eu pude ver, que Deus ele valoriza o que a gente tem, né? Porque aquela mulher, ela não foi com as mãos vazias, ela já tinha um pouco, né? E ela poderia ter falado assim: não, eu não tenho nada, nem um restinho, nada. Mas não, ela foi sincera, foi honesta e disse: eu tenho um pouco de azeite na botija. E Deus, Ele, valorizando aquilo que ela já tinha, Deus pediu para que ela fosse buscar vasilhas com seus vizinhos. E aí, o segundo ponto que eu vejo
se nós estamos sendo bons vizinhos, bons amigos. Será que se nós precisássemos dos nossos vizinhos hoje, será que eles iam nos valer? Será que nós estamos sendo bons servos do Senhor? Porque aquela mulher, ela precisava de vasilha, porque o azeite Deus já ia mandar para ela, mas as vasilhas, era parte dela que teria que ser feita. Será que se ela não fosse uma boa vizinha, e ela chegasse e falasse assim, Paulinha, você me empresta uma vasilha? Você iria emprestar? Se ela fosse uma pessoa má, né? Então, para minha vida, né? Não quero que os irmãos pensem nisso, mas assim, eu tô falando tanto para mim quanto para os irmãos. Na minha cabeça, eu penso que a gente tem que ser bons, não só aqui dentro da igreja, é lá fora. Porque lá fora, às vezes, você pode precisar do seu vizinho, do seu amigo, do seu irmão que está ali do seu lado. Mas se você não estiver sendo uma boa pessoa, talvez ele não vai te estender as mãos. E aí ela não ia ter vasilhas. Porque mesmo ela buscando vasilhas, o azeite era tanto que ainda faltou. E se fosse só as vasilhas dela, será que ela ia conseguir encher de azeite para ela pagar a dívida e para ela viver o resto da vida dela? Acredito eu que não, né? E aí Jesus, ele é maravilhoso. Porque às vezes a gente está pedindo uma bênção tão grande para Deus, mas a gente quer agora. Mas talvez a gente ainda não está preparado. Naquele momento, aquela mulher estava preparada para receber o azeite dela. Porque Jesus bradou no coração de Eliseu e Eliseu foi e disse, busca vasilhas, e ela buscou. E todas as vasilhas dela foram cheias. E será que nós estamos preparados para receber o azeite que Deus tem para nossas vidas? Porque todos nós temos algo a pedir a Deus. Todos os dias eu falo que a gente é egoísta, porque a gente às vezes nem sabe só agradecer. Todo dia você tem um pedido. Senhor, me livra disso. Senhor, me abençoa daquilo. Então, e a bênção que você tanto quer de Deus? A sua casa já está preparada? A sua vida já está preparada para você receber? A minha, eu acredito que ainda não está, porque Deus ainda não me deu a bênção que eu quero. Então, eu vou buscar cada dia mais. E ser uma pessoa boa lá fora. Para que quando eu precisar de vasilhas, os meus vizinhos possam me valer. Vou emprestar, porque aquela irmã ali, ela está buscando, ela ora por nós. Ela é uma pessoa que busca verdadeiramente a Deus. Então eu vou ajudar ela. E eu vejo aqui também, irmãos, que tem aqui um terceiro ponto. Que Deus, Ele age nas nossas vidas de acordo com as nossas necessidades. Na vida dessa mulher, Ele agiu colocando o alimento na sua casa e ainda fazendo que sobrasse para que ela pagasse todas as suas dívidas, para que os seus filhos não fossem levados de escravos. Na minha vida, Deus vai agir de acordo com a minha necessidade. Talvez a minha necessidade hoje seja ser curada de uma enfermidade. Talvez a necessidade da irmã Ramila seja um parente dela que ela quer que Deus coloque aqui dentro da igreja, né? Porque todos nós oramos por algo. Então, Deus, Ele age de acordo com a minha e a sua necessidade. Ele não nos desampara. Ele faz da forma certa, no dia certo, na maneira que Ele achar necessário. Porque Ele sabe se nós estamos preparados para receber ou não. Talvez eu acho que eu estou preparado. Não, Senhor, eu estou preparada, que eu já orei, já jejuei, já busquei. Eu quero porque eu quero isso. Mas talvez não é o momento. Se Deus me der aquilo na hora que não é o momento certo de eu receber, eu não vou saber valorizar aquilo que Ele me deu, aquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Mas aquela mulher, ela soube valorizar. Porque quando o profeta Eliseu pede para que ela entre e feche a porta, ela fechou a porta para que ninguém, lá fora, ninguém precisava saber o que estava acontecendo ali dentro. Muitas das vezes nós estamos expondo as nossas vidas lá fora. Tem um louvor muito bonito que eu gosto de ouvir ele, que ele diz assim: entre no quarto, feche a porta, vamos conversar com Deus.
Quando a gente precisa falar com o Senhor, não precisa ser no meio do povo, expondo para o povo, não. Pode ser dentro do nosso quarto. Jesus, Ele está nos ouvindo. Tenho certeza, não está escrito, mas eu como mãe tenho certeza que aquela viúva, ao perder seu marido e tendo seus filhos, ela estava sendo, vamos dizer, nos tempos de hoje, né, ameaçada de ter os seus filhos tirados. Quantas noites ela não deve ter se ajoelhado e orado? Quantas noites que ela deve ter ajoelhado e orado e pedido ao Senhor? E nós temos que fazer da mesma forma. Se nós queremos algo, temos que colocar para o Senhor Jesus, não lá fora, não para os nossos amigos, para os nossos pais, para os nossos irmãos, não, vamos falar com Deus. Talvez a gente venha aqui e fale, pastor, eu preciso que o senhor ore comigo, mas ore comigo, não ore por mim sozinho, não, vamos orar comigo. O senhor vai orar daí, eu vou orar daqui, e eu vou receber a minha vitória. É muito fácil a gente pedir o outro para orar para a gente e a gente ficar. Eu lembro que quando eu tive o Davi, ele nasceu e todas as fotinhas dele, que a gente tirava de mês, o olhinho dele estava cheinho de remelinho, porque geralmente sai, né? Mas eu já estava incomodada com aquilo, porque a doutora falou que se chegasse a um certo ponto, tem uma certa quantidade de meses que pode não melhorasse, teria que ver o porquê. E ele já tinha feito teste do olhinho e não tinha dado nada. Então eu comecei a pedir uma irmã da igreja para orar, ela orou. Não parou, não estou assim, julgando a fé dela, não. Estou falando assim, porque às vezes Deus precisa que a gente ore. Aí um dia eu fui na casa de uma prima minha, tinha uma mulher lá na casa dela, que é muito de oração. Falei com ela, irmã, ora pela vida do Davi. Está acontecendo isso, vou orar. A gente orou lá junto. Um olhinho dele parou, o outro continuou. Eu falei, Senhor, mas por que isso? Já orou. Aí eu falei, gente, na minha gravidez eu orei tanto, pedindo ao Senhor que desse tudo certo. Eu vou orar pelo meu filho. Porque se Deus ouve o meu irmão orando por mim, será que ele não vai me ouvir, não? E eu comecei a orar pela vida do meu filho. Falei, Senhor, se isso é alguma enfermidade, eu sei que é algo que não é do Senhor, porque não existe uma coisa dessa. E eu estava já com medo, porque os meses estavam passando e não parava. Eu coloquei meu joelho no chão e orei. E Deus limpou o olho dele. Então eu acredito que a gente pode pedir os nossos irmãos para orar com a gente, mas a nosso joelho estando no chão, com os nossos corações voltados para o Senhor, acredito eu que Ele vai atender. Porque Ele atende, assim como Ele atendeu o pedido daquela viúva. Ele atende o meu pedido, Ele atende o seu pedido nessa noite. A palavra do Senhor, ela vem nos dizer que Deus, Ele é maravilhoso, Deus é digno de toda honra e de toda glória. E o irmão Joel leu a palavra aqui, e a palavra do Senhor, em Isaías 55, no verso 6, diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque haverá um tempo que nós não vamos mais conseguir buscar o Senhor da forma que nós buscamos hoje. Se continuar do jeito que está indo as coisas, tem lugares que não pode mais falar de Deus. Tem lugares que não pode ser expressado o nome de Jesus. Mas nós ainda temos essa oportunidade, nós podemos. Então nós temos que buscar a Ele. Não só para bens materiais, para cura de enfermidade, não. Buscar a Ele, porque a gente não sabe o dia nem a hora que Ele vai vir. E quando Ele chegar, nós precisamos estar preparados. Porque não adianta a gente estar aqui com o microfone na mão, porque é muito difícil estar aqui, tá? Muito difícil. Não é fácil. A gente vê a pessoa aqui pregando, a gente fala assim, nossa, é fácil. Não é não.
Hoje, depois que foi dando umas 5, 6 horas, eu comecei uma tremedeira, uma dor na barriga. Eu falei, meu Deus, não é fácil estar aqui. Mas Deus, Ele vai agindo nas nossas vidas. E nós não podemos rejeitar de estar aqui. Se o chamado é estar aqui, vamos estar aqui. É difícil, mas se nós nunca pegar o microfone e vir aqui, nós nunca vamos sair do banco. É muito difícil. As primeiras oportunidades que eu tive para me ler um versículo, quando eu chegava na igreja, eu já começava a tremer. Tremia. Aí eu falava, meu Deus, tomara que passe a oportunidade logo. Enquanto não passava, eu não parava de tremer. E quando eu tinha oportunidade? Eu ficava lá assim, ó. Eu não conseguia quase falar. Porque a gente fica mesmo nervoso. É normal e a gente tem que ter esse temor do Senhor. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. Teve um culto de ensino aqui que foi falado sobre os dons. O culto de ensino ou um culto à noite, não sei. Foi falado sobre os dons. Que foi distribuído de forma que um ia fazer, o outro ia fazer, foi distribuído. Mas aí se Deus me dá um dom e eu não venho aqui porque eu estou com medo. Não, eu vou tirar o dom dela e... Talvez a gente ache assim, eu não tenho esse dom. Mas nós temos que vir aqui, pegar o microfone e ler a palavra do Senhor, estudar, ensaiar. Eu gosto de cantar. Tem dia que eu falo, Senhor, eu acho que cantar não é para mim, porque minha voz falha, eu não consigo virar o louvor. Mas eu gosto. Então, se eu gosto, se Deus colocou isso no meu coração, acredito eu que Ele vai aprimorar esse dom. Ele vai aprimorar esse dom em mim. E eu buscando cada dia mais, eu tenho certeza que cada dia mais vai dar melhor. Nada de primeiro é perfeito. Nós temos que ir buscando cada dia mais, né? E eu estava lendo também, lá em Mateus 25, no verso 1 ao 13, falando sobre estar preparados, fala sobre as 10 virgens, que tinha as loucas e tinha as prudentes. E as loucas, elas sabiam que Jesus ia voltar, mas elas ligaram para estar com as suas lamparinas cheias? Não, na hora que ele voltar dá tempo, né? Deve que pensou assim, não, na hora que ele voltar dá tempo. Na hora que ele estiver chegando ali, mas não dá tempo. Mas as prudentes. Nós temos que ser prudentes, nós temos que estar buscando. É difícil trabalhar, chegar em casa, pegar a Bíblia para ler. O inimigo, ele fica ali assim, vai para o celular, vai para o celular. Quantas vezes a gente não deixa de pegar a Bíblia e pega o celular? Não deixa de pegar a Bíblia e vai para a televisão, vai fazer outra coisa. Mas nós temos, eu sou muito falha nisso. De chegar e pegar e ler. Mas é bom a gente passar uns apertinhos assim de ser escalado para pregar, porque aí a gente fala assim, não, agora eu tenho que aprender na marra. Eu tenho muita dificuldade de ler e entender. O que eu faço? Meu caderninho aqui está cheinho, ó. Eu vou lendo e vou escrevendo. Porque aí a gente vai entrando na cabeça da gente, né? Porque se tem uma coisa que nós temos que saber de cor, é isso aqui, ó. Porque se algum dia você precisar chegar ali fora e alguém vir debater com você a palavra do Senhor, você tem que saber. Eu acho tão bonito quem chega aqui e fala os versículos decorados, assim. Lá em Mateus tal, fala tal, lá em Marcos tal. É tão bonito, mas é porque a pessoa que está aqui falando isso, ele já estudou muito. Já estudou muito para chegar aqui e falar. Eu estou falando aqui, mas está tudo aqui escrito, ó. Tudo escrito, porque se eu for falar, eu não vou saber onde está. Mas um dia, para a honra e glória do Senhor, eu tenho certeza que eu vou saber. Porque Deus, Ele vai trabalhando de acordo com as nossas necessidades. Às vezes a gente não tem muito tempo, mas Deus, Ele conhece o nosso coração. E Ele vai trabalhando da forma necessária, assim como Ele trabalhou na vida dessa viúva. Assim como Ele foi lá e encheu a botija dela de azeite, Ele vai encher de cada um de nós aqui. Basta nós buscarmos com fé. Basta a gente estar ligado. Hoje é um culto de libertação. Como é bom esse culto de libertação. Eu não gosto de perder nenhum culto. Às vezes nós estamos cansados, terça-feira. Falei com o Júnior, nós vamos? Ele falou assim, a minha vontade não é ir, não, eu estou cansado, mas nós vamos. Porque a gente vem,
a gente recebe algo tão bom. Se eu não tivesse vindo terça, eu não tinha recebido minha confirmação no final do culto, quando o pastor cantou, louvor. E a gente recebe confirmação da parte do Senhor todos os dias das nossas vidas. Basta a gente orar, buscar, jejuar. A igreja hoje podia estar aqui lotada na terça, que é o culto da família, que é um culto tão importante. Mas a palavra do Senhor também nos diz que onde tiver 2 ou 3, a presença dele também estará. Então acredito eu que quem está aqui hoje são as pessoas que precisavam ouvir isso. E eu pedi muito a Deus para que essa palavra falasse com cada um de vocês, assim como ela falou no meu coração. Jesus, ele é maravilhoso demais. Eu paro assim para pensar em tudo que ele já fez na minha vida, de onde ele me tirou, onde ele me colocou, e eu tenho certeza que as bênçãos dele na minha vida e na minha família não param por aqui. Porque ele é fiel para cumprir todas as promessas que ele nos faz. Ele é fiel. E hoje é um culto de libertação. Nós estamos precisando ser libertos das coisas do mundo, para voltar mais para Jesus. Nós precisamos ser libertos dessas coisas que nos tiram do centro, que é o Senhor Jesus, que tiram o nosso pé da rocha, que é o Senhor Jesus. Muitas vezes falar aqui, falar ali, de um irmão, de outro, nos atrasa a nossa bênção chegar. E nós somos pecadores, nós fazemos isso. Ah, mas é só um pecadinho. Mas para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Tudo é pecado. E tem coisas que estão nos afastando da presença do Senhor e nós não estamos percebendo. E quando a gente vê, a gente só vai afastando, desanimando. Falta um culto aqui, falta um culto ali. E quando você vê, a sede de estar na presença do Senhor já não é mais igual. Um dia a gente conversando aqui depois do culto de ensino, da escola dominical, a irmã Ramila falou uma coisa e eu gravei na minha mente. Nós temos que ser constantes. Temos que ser constantes, porque se a gente faltar um culto hoje, amanhã você está desanimado de vir. Quando a gente saiu lá da igreja, a gente ficou uns dias visitando e parece que a gente não estava achando um lugar para ir. A gente ficou parado quase uns 2 meses. Quase 2 meses por aí. E a gente não conseguia. Hoje nós vamos na igreja. Quando chegava na hora, aquele desânimo. Quando a gente veio aqui, a gente sentiu uma presença tão grande. O Júnior falou assim: eu acho que vai ser aqui. No segundo culto eu falei com ele: então vamos conversar com o pastor. Porque se nós ficar só visitando, nós não vamos ter compromisso com a obra. Você não tem compromisso de ir para a igreja porque eu estou só visitando. Mas quando você tem compromisso com a obra do Senhor, você tem que ser constante, você tem que estar ali. Não é porque o pastor vai cobrar, não. O pastor tem que cobrar, porque ele é o pastor, ele é o nosso líder, ele tem que cobrar. Mas nós não temos que ter medo, vir para a casa do Senhor e ter medo, porque ele vai cobrar, não. Nós temos que ter medo, porque o dia que Jesus voltar, nós não sabemos qual vai ser. Nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar. Se tivesse escrito ali, vou voltar na segunda-feira, meia-noite, do dia tal, do mês tal, era muito fácil. Era fácil e a igreja ia estar mais vazia ainda. Porque o povo ia ficar lá esperando. Na hora que estiver quase chegando o dia, eu volto. Mas nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. E cada um de nós que estamos aqui hoje, nós não vamos sair daqui com as nossas botijas vazias, nós não vamos sair daqui com as nossas mãos vazias. Tudo que foi pedido aqui em oração, eu tenho certeza que Deus, Ele já ouviu. Ele já ouviu. Porque qual é o pai que não quer o bem do seu filho? E nós temos um Pai misericordioso. Porque nós não estamos aqui porque nós merecemos, nós não merecemos nada. Nada. Você merece estar aqui hoje? Não, não mereço. Mas a graça do Senhor nos salvou.
E Ele nos deu a oportunidade de estar aqui nessa noite. Foi porque Ele se entregou naquela cruz que nós estamos tendo a oportunidade de estar aqui nessa noite. E um dia, estar todos nas mansões celestiais, onde as ruas e os muros vão ser de ouro e de cristal. E que bom vai ser quando chegar lá e todos nós aqui estivermos lá cantando junto o hino da vitória. Como vai ser bom. Se a gente parar para imaginar, irmãos. Se a gente pudesse sair na rua aí pegando a mão de um e de outro. De um e de outro. Vamos, vamos. Você vai ser salvo. Mas a salvação é individual. A gente pode até ir lá e chamar. A gente tem que ser profeta do Senhor. A gente pode ir lá e chamar. Mas a pessoa também tem que querer. Assim como cada um de nós que estamos aqui, um dia a gente quis estar aqui. Por isso que nós estamos aqui hoje. Se for só te chamar, a igreja estava cheia. Porque a gente sempre vê irmão, vão lá na minha igreja. Vão lá, vamos fazer uma visita. Hoje tem um culto, pregador tal. Hoje tem uma festa. Se for só chamar, até vem. Mas aí quando vem, aí a gente tem que ajudar eles a se firmar, orar juntamente, para que não desanime e saia de novo. A presença do Senhor é maravilhosa. Eu estava ali sentado no banco. Que presença de Deus. Como eu disse, cada pedacinho de oportunidade aqui falou tanto ao meu coração que não precisava nem aqui vir falar mais. Podia ter dado a bênção e ido embora. Mas Deus, Ele tem algo ainda a falar aos nossos corações. Que nós possamos ser pessoas de fé, ser pessoas que buscam, ser cristãos de verdade. Não crente, porque crente qualquer um é. Agora, cristão dá para contar a dedo. Mas que Deus, Ele venha continuar falando no meu coração, no coração de cada irmão. Que Ele venha falar nos nossos corações, assim como Ele tem falado nos outros cultos. Cultos maravilhosos. É da escola dominical, o culto à noite, na terça, na quinta. Todos os cultos Deus se fez presente. Se você sai daqui e não sentiu a presença do Senhor, me desculpa, mas você não ligou o seu pensamento no trono do céu. Nós temos que estar na busca constante, para que as nossas lamparinas permaneçam cheias, para que as nossas botijas permaneçam cheias, para quando Jesus voltar, nós sermos igual as prudentes aqui das 10 virgens. Estar preparados para a volta do Senhor. Que o Senhor Jesus continue falando com cada um dos irmãos. Que a presença dele seja constante em nossas vidas. Jesus, muito obrigada, Senhor, pela tua presença, Senhor. O Senhor se fez presente nesse culto, ó Pai, assim como o Senhor tem feito presente em todos os outros, ó Deus. Senhor, que o Senhor venha encher, ó Pai, as nossas vasilhas, ó Pai, de azeite, ó Deus. Que o Senhor Jesus venha dar o refrigério que cada coração precisa nessa noite, ó Pai. Que o Senhor Jesus venha libertar os nossos corações de tudo aquilo, Senhor, que está nos afastando da presença do Senhor, ó Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Jesus, que o Senhor venha atender, ó Pai, cada oração, cada pedido feito aqui nessa noite, ó Deus. Oh, Jesus maravilhoso. O Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Só tinha um pouco de azeite e uma botija no canto da casa. Faltava pão. Quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo, nem brasa.
agora vai sobrar. O crente que chorava, agora vai cantar. Porque aonde não tinha nada, Jesus, Ele coloca tudo. Eita glória! Ele coloca tudo nas nossas mãos. Mas para Ele colocar, nós temos que abrir os nossos corações. Porque Ele não é invasivo, Ele não chega de qualquer maneira. Nós precisamos abrir os nossos corações para receber o que Deus tem da parte dEle para nós. Aleluia, Jesus. Nessa noite eu agradeço a minha oportunidade. Agradeço ao pastor por ter confiado a mim trazer essa palavra. Agradeço a Deus por Ele ter falado ao meu coração primeiro, antes de falar ao coração da igreja. E peço que os irmãos, quando for orar, continuem orando por mim e pela minha família. E nós, todos juntos, iremos crescer na obra do Senhor. Cada dia mais. Não nós crescermos, crescer a palavra dEle para que nós venhamos diminuir na presença dEle. Porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. E eu agradeço a minha oportunidade nessa noite.